Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. E hoje nós vamos estar aqui falando sobre um assunto interessantíssimo, o comparativo entre a Bíblia e a Epopeia de Gilgamesh. Isso mesmo que você está ouvindo, a Epopeia de Gilgamesh. Eu andei pesquisando e estudando e eu cheguei aqui a alguns comparativos dentro desse relato antigo. E nós temos muitas semelhanças com a Bíblia. E é óbvio que, por ser um relato mais antigo do que a Bíblia, é lógico que se deduz que a Bíblia tenha tirado muitas partes desses relatos antigos, como por exemplo a Epopeia de Gilgamesh. Hoje eu vim mostrar um pouco deste material aqui para vocês. Espero que vocês gostem, mas antes de nós iniciarmos, eu gostaria de pedir a vocês para vocês irem deixando aí aquele like, dar aquela fortalecida no nosso trabalho. Deixa o like aí, pessoal. O like é muito importante para que vocês aí façam com que o YouTube entenda que este material ele é relevante e ele apareça para mais pessoas aqui no YouTube. Compartilha também para os seus amigos, seus familiares, vizinhos, conhecidos. Compartilhe nas suas redes sociais aí, Facebook, Instagram, TikTok. Aonde você quiser, você pode compartilhar. E também se inscreva aqui no nosso canal, é rapidinho, vai e se inscreve, porque aí você fica por dentro de todas as novidades que são colocadas aqui semanalmente no canal, tá? Bom, tem aí o esboço, como de sempre, nós seguimos esse esboço aí na tela. E lembrando que eu sempre deixo na descrição do vídeo os meus contatos, porque talvez você queira adquirir esse material, talvez você queira adquirir esse esboço todo fundamentado com referências bibliográficas também dessa pesquisa, e você pode adquirir esse material aí para que você venha aprofundar cada vez mais nos seus estudos aí, tá bom? Então, vamos dar início aí ao nosso esboço, que vai trazer o seguinte: o presente estudo ele tem como base apresentar as semelhanças entre esse relato e o Gilgamesh. Eu me baseei na tradução de quem? Desse cidadão aqui, ó, Jacinto Liz Brandão, tá? Me baseei na tradução da epopeia desse livro. Vocês vão estar aí, que é o livro que chama Gilgamesh, ele que o abismo viu. Sinleki Unini, que é uma versão deste conto, tá? Deste poema. E aqui nós vamos colocar a numeração das tábuas, como vocês estão vendo aqui, ó. Por exemplo, nós temos aqui tábua número 1, e aqui esse L aqui é L de linha, tá, pessoal? Que no caso são linhas 1 ao 3. Aí aqui nós vamos estar acompanhando aqui, e logo aqui do lado vocês podem ver que tem um relato paralelo, onde existem as semelhanças, tá bom? Vamos trazer aqui, ó. Gênesis 1:2 vai dizer: a terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Aí você pega na tábua 1, na linha 1 ao 3, lá da epopeia, vai trazer assim, ó. Ele que o abismo viu, o fundamento da terra, seus caminhos conheceu. Ele sábio em tudo, Gilgamesh que o abismo viu. O fundamento da terra, seus caminhos conheceu. Ele sábio em tudo. Então quer dizer que aqui, lá no Gênesis fala do abismo, e lá na epopeia do Gilgamesh também fala da mesma expressão, ou seja, a mesma questão do abismo, ou seja, falando que Gilgamesh viu o abismo, ou seja, no caso do Gênesis vai falar que Deus estava lá naquele momento ali do abismo, tá? As primeiras palavras do poema, Chanakba e Muru, poderiam ser vertidas de duas formas: ele que tudo viu, ele que o abismo viu, uma vez que o termo Nakbu pode ter dois significados: uma totalidade, o abismo subterrâneo de águas que alimentam as fontes. Então também teriam a ideia da questão aqui, ó, igual o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Esse mesmo relataria essa mesma ideia dessa questão aí do abismo das águas, tá? Que é trago no livro do Gênesis aqui, tá bom? As duas narrativas demonstram a noção de abismo como vastidão, termo usado para designar as águas. Em Gilgamesh ele vê o abismo e o contempla no momento de tomar a planta da imortalidade, enquanto no relato do Gênesis quem contempla é a divindade, tá? Então nós temos essas questões aí peculiares desses dois relatos. Nós temos Gênesis capítulo 3, versículo 1 e versículo 22 e 23 do mesmo capítulo 3.
que vai dizer o seguinte, que é um relato bem interessante, pessoal, que vocês vão ver que não é somente no livro do Gênesis que trago essa questão aqui, ó. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal, assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. O Senhor Deus por isso o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomada. Então aqui traz o relato da serpente e mais o relato da expulsão do homem do paraíso, né? Aí nós temos aqui, ó, no relato da tábua 11, nas linhas 283 ao 285, 287 ao 289, 291 a 296, 301 a 307, nós vamos ter esse relato aqui, ó. Há uma planta, ela é como a espinheira, seu espinho é como o da rosa silvestre, picará suas mãos. Se na planta conseguires pôr a mão, Gilgamesh, isso ao ouvir, abriu um canal, amassou pedras pesadas nos pés e elas o empurraram para o ápice. Ele pegou a planta e a arrancou, tirou as pedras pesadas dos pés, o mar o lançou para a margem. Gilgamesh a ele falou: Ur-Xanabi, o barqueiro, Ur-Xanabi, esta planta é a planta dos batimentos, com que o homem em seu coração conquista a vitalidade. As 20 léguas partiram o pão, as 30 léguas estenderam a tenda. Viu Gilgamesh uma cisterna, cuja água estava fria, entrou-lhe no coração e na água banhou-se. Uma cobra sentiu o cheiro e a planta levou. Ao voltar-se, deixou sua pele. Neste momento, Gilgamesh sentou e chorou. Sobre as temporãs viam-lhe as lágrimas. Então você veja que no mesmo relato da epopeia, também vai trazer a mesma ideia de cobra, tá? A mesma ideia de cobra, de serpente, né? E ali vai mostrar que por causa justamente da serpente que roubou ali a imortalidade, a planta, né, da vitalidade, do rejuvenescimento de Gilgamesh, no relato do Gênesis vai falar que a serpente, ou seja, ludibriou Eva, ou seja, enganou Eva, e também fez com que ela e o seu marido, ou seja, o homem, perdesse também a imortalidade. Você vê que ambos os relatos têm a mesma ideia. Podem divergir um pouco na questão da escrita, né, do que compõe a narrativa, mas você veja que a ideia é praticamente a mesma ideia nessa questão. A perda da planta capaz de provocar o rejuvenescimento, assim como a prova do sono, também era tema de clara conexão com o da morte, embora se possa considerar que constitui um desdobramento que Gilgamesh já sabe que, como mortal, não tem como fugir da morte. A planta cujo segredo revela Utanapishtim representa uma esperança de que, mesmo havendo de morrer, seja possível ao homem manter a juventude. Esse Utanapishtim aqui, ó, vocês vão ver que ele também está inserido na mesma narrativa do dilúvio, tá? Vocês vão ver aqui também que é essa associação que existe dentro da Bíblia com a narrativa do dilúvio. Wencker, que é um estudioso, defende que era conhecimento dessa planta o seu uso que permitiam que os reis antediluvianos vivessem tanto. Conforme a lista suméria de reis, o Bar Tutu, por exemplo, reinara em Churupac 18.600 anos, e em Melu Ana governara Bade Tibira por 43.200 anos após o dilúvio. As cifras são ainda mais altas. Lugalbanda reina 1.200 anos e Gilgamesh mais 100, mais menores. Assim, a planta do rejuvenescimento poderia ser um dos conhecimentos antediluvianos trazidos por Gilgamesh de sua viagem, conforme o que se afirma em 1:7 a 8, ou seja, tábua 1, linha 7 a 8, que diz: o que é secreto ele viu, e o coberto descobriu. Trouxe isso e ensinou o que antes do dilúvio era. Então tem esse relato ali dentro da epopeia. A planta seria um tipo de rosa silvestre, amor de nu, cujo sentido genérico é espinheira. Se trata provavelmente de uma roseira selvagem que produz flores com cor de rosa e perfumadas. During sugere que a planta seria um tipo de coral pontudo, antipataria, ou coral negro, coral espinhoso ou gorgonácea. O canal aberto por Gilgamesh só poderia ser aberto em terra firme.
seria preciso admitir que o ápice, que é o abismo de água doce sobre o qual a superfície da Terra repousa, tem algum tipo de comunicação com o mar. Anote-se que, conforme a tradição suméria, Utnapishtim foi posto pelos deuses na terra de Dilmun, né, que é o atual Bahrein. É uma região associada com Enki, né, que é famosa por suas águas frescas. Assim como no relato bíblico, o homem possuía acesso à planta que poderia gerar vida longa ou simplesmente imortalidade. Então tem essa questão do relato. Mas que por um descuido se perdeu por causa da figura de uma serpente ou cobra. Assim como Gilgamesh procurou pela planta do rejuvenescimento, o Adão e Eva buscaram comer do fruto do conhecimento. Adão, juntamente com Eva, foram privados da vida eterna por comerem do fruto, enquanto Gilgamesh por tê-lo perdido por causa da serpente. Então você veja que a associação só muda a questão aí, pessoal. Enquanto Gilgamesh, a serpente, foi lá e roubou, né, o direito dele comer dessa planta e viver eternamente, no relato bíblico fala-se ali que Deus expulsou o homem desse jardim. Mas vocês vão ver também que tem essa questão do jardim dos deuses aqui também. Você vê que já é uma coisa peculiar já desses relatos. Nós temos aqui Gênesis 6, 13 a 16, que é um outro relato que vai dizer o seguinte, ó. Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia da violência dos homens, eis que os farei perecer juntamente com a terra. Faz uma arca de tábuas de cipestre, nela farás compartimentos e a calafetarás em betume por dentro e por fora. Deste modo a farás, de 300 côvados será o seu comprimento, de 50 a largura e a altura de 30. Farás ao seu redor uma abertura de 1 côvado de altura à porta da arca, colocarás lateralmente, farás pavimentos na arca, um embaixo, um segundo e um terceiro. Aí nós temos a tábua 11, nas linhas 23, 25, 57 ao 59, 61 e 63, vai dizer o seguinte: homem de Churupaque, filho de Ubara Tutu, derruba a casa, constrói um barco, abandona a riqueza e escolhe a vida, as posses despreza e a vida leva, conserva a semente de tudo que vive no coração do barco. Ao quinto dia contemplei sua forma, 1 acre sua circunferência, 10 varas sua altura, 10 varas por igual a borda de seu topo. Impus-lhe o corpo, a ele moldei, pus-lhe convés, dividi-o em 7, seu interior dividi em 9, cavilhas para água em seu meio preguei, vi uma estaca e o necessário lhe impus. Então você veja que a associação da questão do comprimento e tudo mais em relação à questão da arca, né? Que aqui traz arca, mas a questão aqui traz barco, né? Mas é a mesma associação. Então você veja que aí é o relato que está no contexto do dilúvio dentro dessa tábua 11, tá? Vocês podem pegar pelo pé de Gilgamesh, vocês podem adquirir material no qual eu utilizo, que se chama Gilgamesh, ele que o abismo viu, né? Que é da editora Autêntica Clássica, tá? Vocês podem pesquisar essa edição e vocês vão ver na tábua 11 que é traduzida ali, tem justamente esse relato, tá? E vocês podem tirar as conclusões por si próprios. Tá? Então você veja que tem associação sim. Assim como Noé recebeu de Deus as orientações sobre a construção da arca, Utnapishtim recebeu de Ea as orientações em relação à construção da arca para se salvar do dilúvio que seria enviado. Tá? Aí outro relato é Gênesis 7, 1 ao 4, vai dizer assim: disse o Senhor a Noé: entra na arca tu e toda a tua casa, porque reconheço que tens sido justo diante de mim no meio desta geração. De todo animal limpo levarás contigo 7 pares, o macho e a sua fêmea, mas dos animais imundos 1 par, o macho e sua fêmea. Também das aves do céu 7 pares, macho e fêmea, para se conservar as sementes sobre a face da terra. Porque daqui em 7 dias farei chover sobre a terra durante 40 dias e 40 noites, e da superfície da terra exterminarei todos os seres que fiz. Aí você pega a tábua 11, nas linhas 76, 78, 81, 83, 85, 87, vai dizer o seguinte: ó, Shamash ao erguer-se, a unção minha mão impus, antes de Shamash pôr-se. O barco já terminara. Muito difícil, uma rampa de troncos fomos colocando de cima para baixo, até que chegou deles 2 terços. Quanto eu tinha embarquei nele, quanto tinha embarquei prata, quanto tinha embarquei de ouro, quanto tinha embarquei da semente de tudo que existe, fiz subir ao coração do barco toda a minha família,
e meu clã, o rebanho da estepe, os animais da estepe, os filhos dos artesãos. O termo chamash pôs, ao amanhecer bolos, ao amanhecer fez ele chover tempestade de trigo, entra no coração do barco e fecha-lhe a porta. Então, você veja que toda essa questão de fechar a porta, toda essa questão de animais, você vê que toda essa questão de colocar a família lá dentro da arca, a questão de que Deus veio e enviou o dilúvio, também tem essa questão dos deuses que se iraram lá com a raça humana e também quiseram mandar o dilúvio, tudo isso está dentro da epopeia lá também, pessoal. Então você veja que o relato, e sendo que a epopeia ela é mais antiga do que o relato bíblico, tá? Sendo mais antigo, não é a epopeia que tirou essa informação do relato bíblico, mas foi o contrário. O relato bíblico se inspirou nessa questão da epopeia dos escritos sumerianos, tá? Então, por aí, quem quiser que aceitar, que aceite, ou seja, ninguém é obrigado também a aceitar essa informação, mas é a realidade, tá? Isso aqui são materiais verídicos que realmente existem. É lógico que isso não vai ser falado, né, pessoal? Não vai ser falado dentro da questão das instituições religiosas, tá? Isso não vai ser falado lá. Isso aqui é uma questão que a pessoa realmente ela tem que buscar o conhecimento para poder entender. No relato de Gilgamesh, o personagem Utnapishtim levou consigo sua família, clã, posse, semelhantemente ao relato bíblico que traz que Noé entrou na arca com a sua família ou clã, tá? Então também traz a mesma questão. Gênesis 7, 10, 12, 17, 19 e 8, 4 vai dizer o seguinte: aconteceu que depois de 7 dias vieram sobre a terra as águas do dilúvio, e houve copiosa chuva sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. Durou o dilúvio 40 dias sobre a terra, cresceram as águas e levantaram a arca de sobre a terra. Predominaram as águas e cresceram sobremodo na terra. A arca, porém, vogava sobre as águas. Prevaleceram as águas excessivamente sobre a terra e cobriram todos os altos montes que haviam debaixo do céu. No dia 17 do 7º mês, a arca repousou sobre as montanhas de Ararat, tá? Na tábua 11, nas linhas 128, 130 a 131b, 134, 136 ao 138 e 144 ao 146, vai dizer o seguinte: 6 dias e 7 noites veio vento, tempestade, vendaval, dilúvio. O 7º dia, ao romper, amainou o vendaval. Amainou o dilúvio sua guerra. O que lutou como em trabalho de parto descansou, o mar. Calou-se a trombeta, o dilúvio estancou. Olhei o dia, posto em silêncio a totalidade dos homens tornara-se barro. Um dia, 2 dias, o monte Nimush, o barco prendeu e mover-se não deixou. O 3º dia, 4º dia, o monte Nimush, o barco prendeu e mover-se não deixou. O 5º, 6º, o monte Nimush, o barco prendeu e mover-se não o deixou. Semelhantemente ao relato da epopeia, o relato bíblico também fala sobre o dilúvio, seu início, duração e a parada da arca sobre o monte, tá? Também tem justamente a questão. E tem uma questão interessante sobre esse monte aqui. Olha só para vocês verem que não é um relato que muitas pessoas chegam a falar: ah, mas esses relatos que você está falando aqui vêm da Bíblia. Você não tem aí a questão, aí você está falando que vem, mas como que nós vamos saber realmente que veio? Qual que é a prova concreta que realmente que veio? Porque até agora você mostrou aí, paralelamente, pode ter uma semelhança e tal, mas não tem algo concreto. Mas será mesmo? Vamos ver lá. Ó. O Monte Nimush, cujo nome era anteriormente lido como Nizir, corresponde com toda probabilidade ao pico hoje chamado de Pir Omar Gudrum, perto de Suleimaniá, no Kurdistão iraquiano. Observa-se ainda que no relato bíblico a expressão Al-Hare Ararat, que é Gênesis 8:4, que diz, significa nas montanhas de Urartu, ou seja, no norte do Kurdistão, tá? O mesmo lugar aqui onde está falando aqui desse monte aqui, ó, Nimush, tá? Que era chamado ali de Nizir, tá? Mesmo lugar. E não como anacronicamente se costuma entender no monte de Ararat, na Turquia. Então não tem nada a ver com Ararat, tá? Isso aqui é opinião minha? Não. Isso é opinião, no caso, dos estudiosos, tá? Aí vocês adquirindo o esboço, vocês vão ter esse material aí com as referências da onde eu tirei essa questão. Então, para você ver que tem toda associação, toda uma questão que realmente esse relato
bíblico ele foi extraído, ou seja, inspirado nessa questão desses relatos antigos. Gênesis 8, 7 ao 12. E soltou um corvo, qual tendo saído ia e voltava até que se secaram as águas de sobre a terra. Depois soltou uma pomba para ver se as águas teriam já minguado da superfície da terra, mas a pomba, não achando onde pousar o pé, tornou a ele para a arca, porque as águas cobriam ainda a terra. Noé, estendendo a mão, tomou-a e a recolheu consigo na arca. Esperou ainda outros 7 dias e de novo soltou a pomba fora da arca. À tarde, ela voltou a ele, trazia no bico uma folha nova de oliveira. Assim, entendeu Noé que as águas tinham minguado de sobre a terra. Então esperou ainda mais 7 dias e soltou a pomba. Ela, porém, já não tornou a ele. Aí nós temos a tábua 11 na linha 147 a 56, que vai dizer o seguinte: o 7º dia, quando chegou, tirei uma pomba, soltei, foi-se a pomba, retornou. Pouso não havia e voltou. Tirei uma andorinha, soltei, foi-se a andorinha e retornou. Pouso não havia e voltou. Tirei um corvo e soltei. Foi-se o corvo e a diminuição das águas ele viu, como salta, dá voltas e não volta. Então você veja, a associação é idêntica praticamente. Você vê que o texto aqui é literalmente uma cópia, que você vê que é uma cópia mesmo. Que não tem nem como a pessoa chegar e falar que não tem uma semelhança com esse relato, não. Semelhantemente, o relato de Gilgamesh, onde Utnapishtim solta a pomba, a andorinha e o corvo, Noé resolve soltar uma pomba e o corvo no relato bíblico. Aqui, pombos e andorinhas, porque tiveram a experiência de não encontrar pouso no mundo ainda coberto pelas águas, passaram a manter-se próximo das casas dos homens, sem arriscar voos de longa distância. Já o corvo, como encontrou terra firme em sua excursão, é mais arisco aos ambientes humanos, aventurando-se em voos mais largos, tá? Então eu pego todas essas informações, estão aí com as referências bibliográficas. Nós temos outro relato também, que é o relato de Gênesis 8, 20 e 21. Você vê que está tudo dentro da questão do dilúvio. Você veja que esse relato, você veja que a epopeia, ela traz vários textos bíblicos de outras partes da Bíblia, principalmente nessa questão do Antigo Testamento, mas você veja que o dilúvio ele está sendo relatado aqui, todos os pormenores, todos os acontecimentos que aconteceram tanto antes quanto durante e depois do dilúvio, né? Então Gênesis 8, 20 e 21 vai dizer assim, ó, levantou Noé um altar ao Senhor e tomando de animais limpos e de aves limpas ofereceu holocausto sobre o altar. E o Senhor aspirou o suave cheiro e disse consigo mesmo: não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau o desígnio íntimo do homem desde a sua mocidade, nem tornarei a ferir todo vivente como fiz. Aí você pega a tábua 11, nas linhas 157 ao 59, 161 ao 63, vai dizer: tirei e pelos 4 ventos ofereci uma oferenda. Pus a oferenda no alto do topo do monte, 7 mais frascos depositei, por baixo derramei cana, cedro e murta. Os deuses sentiram o aroma, os deuses sentiram o doce aroma. Os deuses, como moscas sobre o chefe da oferenda, amontoaram-se. Olha só para você ver. Assim como no relato bíblico traz lá, o Senhor aspirou suave cheiro. Você vê que aqui fala, ó, os deuses sentiram o aroma. Os deuses sentiram o doce aroma. Para você ver que tem associação com essa questão. Principalmente parece que os deuses gostavam ali, né? Do cheiro daquela oferenda, do cheiro daquela oferta. Né? E uma vez se tratando de uma carne assada, ou seja, um churrasco, é óbvio que é um cheiro muito agradável para qualquer pessoa, né, gente? Churrasquinho, quem não gosta de um churrasquinho? O topo do monte é em acádio, Sigurat Shadi, é uma expressão não usual. De fato, Sigurat nomeia os típicos edifícios escalonados presentes nas cidades mesopotâmicas e também em Elam, constituídos de vários terraços e tendo provavelmente no alto um templo. O termo deriva do verbo zakaru, projetar-se, elevar-se, construir no alto, sendo a esse tipo de construção que remete à bíblica Torre de Babel. Também Heródoto e Cetésias referiram-se ao Sigurat de Babilônia, tá? Portanto, o sentido de Sigurat Shadi seria literalmente Sigurat do monte, tomando-se a elevação natural como equivalente do edifício tipicamente urbano em consonância com o caráter também urbano
das práticas religiosas mesopotâmicas. Então, eles não formaram apenas um altar ali, né? Seria ali o Noé ou então o Utnapishtim, fizeram ali um zigurate, ou seja, fizeram como se fosse ali uma construção de pedra para sacrificar, como se fosse ali uma pia para poder imolar ali o animal para apresentar ali o churrasco ali aos seus deuses, tá? Então é isso aí que realmente aconteceu. Eclesiastes 9:10. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque não há além para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Aí nós temos a tábua 12, na linha 51 e 53, vai dizer o seguinte, ó. Então em Quidu, descer tu para o alto, subir não pode. Nantar não pegou, Azacu não pegou, Excetu pegou. O comissário de Nergal sem perdão não pegou, Excetu pegou. No lugar de combate dos varões não caiu, Excetu pegou. Nantar é um dos deuses da Excetur, filho de Enlil, e Enlil é Ereshkigal. Azaco era a denominação de uma classe de espíritos que atacavam e matavam os homens, geralmente por meio da febre alta. Nergal é outro dos deuses da terra dos mortos, maridos de Ereshkigal. Assim como no relato de Gilgamesh, o relato bíblico demonstra a situação dos mortos. Os mesmos não podem voltar à vida. Tá? Então, assim como Eclesiastes e outros textos bíblicos que demonstram, principalmente no Antigo Testamento, que demonstram que o morto, uma vez morto, você não pode voltar, você veja que essa ideia ela não vem exclusivamente do relato bíblico, mas já era uma ideia dos mesopotâmios, tá? Já era uma ideia que já estava ali em vigor dentro dos mesopotâmios essa questão. Isaías 44:28. Que digo de Ciro? Ele é meu pastor e cumprirá tudo que me apraz. Que digo também de Jerusalém, será edificada e do templo será fundado. Aí temos a tábua 1 nas linhas 67 a 69, que vai dizer assim, ó. Ele, o pastor de Uruk, o rediu, não deixa Gilgamesh, filha, livre a sua mãe. Logo suas queixas diante dele. Então, se você pega aqui, ó, aqui existe uma clara demonstração de associar os governantes e o seu povo a pastores e ovelhas, e era um conceito já conhecido antes do relato bíblico. Então essa história que você pega dentro da Bíblia, que você vai ver ali que tem associação de um governante, de um líder, né, muitas das vezes sacerdotal, de um líder religioso, de um líder político, como a figura de um pastor, e o povo como a figura de ovelhas, como rebanho, já era uma figura comum, ou seja, entre essa questão dos povos mesopotâmicos, tá? Uma associação também feita pelos povos mesopotâmicos. Então, por aí você vê as características são todas semelhantes a esses relatos mais antigos. Você veja que praticamente houve uma cópia, assim, por parte da questão bíblica. Gênesis 2:7. Então formou o homem, o Senhor Deus, ao homem do pó da terra, e ele soprou nas narinas o fôlego da vida, e o homem passou a ser alma vivente. Aí nós temos a tábua 1, nas linhas 99, 101 e 103 e 105, nós temos o seguinte. Aruro, isso quando ouviu o dito de Anu, concebeu no coração. Aruro lavou as mãos, pegou o barro e jogou na estepe. Na estepe a Enkidu ela criou, o guerreiro filho do silêncio, rocha de Ninurta. Pelos sem corte por todo o corpo, cabelos arrumados, como de mulher. Então você veja que aqui o relato bíblico, assim como o relato também mais antigo da epopeia, trazem que o homem ele veio, seja do barro, da argila. Né? Nesse relato, os deuses resolvem por fim ao problema causado na cidade de Uruk, pela revolta feita por seus habitantes. Os deuses decidem a criação de um novo ser com o intuito de pôr fim ao problema. A criação do homem se faz pela modelagem da argila. O texto com essa citação tenta comprovar que o homem veio da argila. De modo semelhante, o relato bíblico traz que foi Deus quem criou o homem do pó da terra, ou seja, da argila, ou seja, da terra. Então, tanto no relato bíblico quanto na epopeia, você veja que a associação aqui, o homem foi formado do pó segundo esses relatos. Então esse conceito bíblico aqui, ó, da Bíblia, é um conceito que vem de anteriormente, tá? Que já existiam relatos falando que o homem veio da argila ou da terra, tá? A argila vem da onde, gente? Da terra. Salmos 144, 4. O homem é como um sopro, os seus dias como a sombra que passa. Aí nós temos a tábua 2, nas linhas 234 ao 36, vai dizer assim, ó. Do homem os dias são contados,
tudo que ele faça é vento. Não existe nascente e crescente na estepe. Então você veja aqui a associação de que a vida do homem passa bastante rápido, ou seja, o relato é a mesma coisa. Savinac aproxima esse dito do que se encontra no versículo 15 do Correlete ou do Eclesiastes: o homem parte como veio, e que vantagem lhe advém de haver trabalhado pelo vento? Acrescentando, o Correlete ao livro de um semita, e nós temos a expressão lá em hebraico, aqui no caso transliterada, Rabel Rabalim Hakol Rabel, que é uma expressão semita. Os gregos, eles disseram Mataiotes mataioteton caipanta mataiotes, que significa tudo é inutilidade, ilusão e loucura. E os latinos diziam omnia vanitas, que é tudo é vazio, mas um semita diz tudo é sopro. Na epopeia e no relato bíblico, a vida do homem é breve na terra e os meses estão sob a ameaça da morte durante a sua vida. Então os relatos são, trazem a mesma ideia de brevidade da vida humana, tá? Então a mesma ideia. Números 31, 24, vai dizer assim, ó: também lavareis as vossas vestes no 7º dia, para que fiqueis limpos, e depois entrareis no arraial. Aí na tábua 3, nas linhas 35 e 37, vai dizer assim, ó: a vaca selvagem de Nissum, as palavras de Gilgamesh, filho seu, e de Enkidu, em aflição ouviu. A casa do banho lustral 7 vezes foi, purificou-se com água de tamarisco e ervas, tá? A remissão parece ser o ritual denominado Bit Rinki, casa de ablução, o qual prescreve o protocolo correto como ritual de ablução do rei, dividido em 7 casas. Este banho habitualmente tinha lugar nas primeiras horas, muitas vezes antes do nascer do sol. Nas séries Bit Rinki, propriamente ditas, esperava-se que o rei começasse as abluções na casa de banhos no exato momento em que o sol nascia, e a maior parte da litania do ritual era endereçada a Shamash. Como pode ver, a prática de lavar-se com água como forma de purificação vem bem antes do relato bíblico, como nós vemos aqui. Então, ou seja, essa ideia de lavar-se como purificação também existe nessa questão da epopeia aqui também, tá? Em relatos mais antigos do que os bíblicos. Gênesis 41, 2. Achava-se conosco um jovem hebreu, servo do comandante da guarda. Contamo-lhes os nossos sonhos e ele nos interpretou, a cada um segundo o seu sonho. Aí nós temos a tábua 4, nas linhas 27 ao 29, vai dizer assim: falou Enkidu a seu amigo, seu sonho explicou-lhe: amigo meu, propício é teu sonho bom, o sonho é soberbo. Amigo meu, a montanha que viste. Então você veja que a interpretação dos sonhos também não era algo exclusivo de Israel na antiguidade, tá? Então nós vemos isso também na epopeia de Gilgamesh, essa questão da interpretação dos sonhos, assim como o relato bíblico também traz como se fosse algo exclusivamente da questão do povo de Israel, que fosse exclusivo da divindade do povo de Israel. Salmos 29, 3. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas, troveja o Deus da glória, o Senhor está sobre as muitas águas. Aí um relato interessante também, que a tábua 5, nas linhas 181 e 183, vai dizer assim, ó: Shamash contra Rumbaba incitou os grandes ventos, vento sul, norte do levante, do poente, ventania, vendaval, temporal, tempestade, tufão, redemoinho, vento frio, tormenta e furacão. A associação de deuses como manipuladores da natureza também não é peculiar da narrativa bíblica, já que esse relato mais antigo também é demonstrado o Deus Shamash manipulando os elementos da natureza, assim como Javé, Jeová, né, ou Iá e tantos outros nomes aí que as pessoas atribuem ao Deus bíblico, tá? Então você veja que não é algo somente da questão da divindade bíblica, mas também existe essa questão das divindades manipulando os poderes da natureza, ou seja, os elementos da natureza, também em relatos mais antigos. 1 Samuel 17, 46. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, ferir-te-ei e tirar-te-ei a cabeça, os cadáveres do arraial dos filisteus darei. Hoje mesmo as aves dos céus e as bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. E nós temos a tábua 5 na linha 150, vai dizer assim, ó: cortarei a Gilgamesh, a goela e a nuca, jogarei seu corpo aos pássaros vorazes e águias e abutres. Deixar os corpos aos abutres é uma expressão peculiar entre os povos antigos para se referir ao cadáver de alguém. Vemos novamente que não é algo somente de Israel, mas de povos também
anteriores, tá? Então, mesmo o relato que está dentro do texto bíblico também se encontra na questão da epopeia, tá? Que é mais antiga ainda do que o relato bíblico. Segunda Crônica 7:5. Ofereceu o rei Salomão em sacrifício 22.000 bois e 120.000 ovelhas. Aí nós temos a tábua 6, nas linhas 160, 162 e 165, vai dizer o seguinte, ó. Chamou Gilgamesh os artesãos, os operários, todos. A espessura dos cornos observavam os filhos dos artesãos. 30 minas de lápis lazuli, de cada um o peso. 2 minas de cada um a borda. 6 cor de óleo, a capacidade cada. A unção de seu Deus. Lugalbanda os dedicou, levou-os e pendurou em sua câmara real. Assim como o rei bíblico Salomão fazia ofertas ao Deus bíblico, no relato de Gilgamesh, o mesmo apresenta uma oferta à sua divindade. Isso demonstra que na antiguidade, mesmo antes da Bíblia ser formada, já existia o costume de apresentar oferendas a divindades que existiam. Tá? Os reis tinham esse costume, assim como no relato bíblico também é contado na epopeia que o rei Gilgamesh também apresentou oferendas, ou seja, tanto de valores, questões financeiras, à sua divindade, tá? Deuteronômio 11:26 vai dizer: Eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. Na tábua 7, na linha 100, aí eu aconselho vocês, se vocês quiserem adquirir depois esse livro, que se chama Gilgamesh, né? Ele que o abismo viu, da editora Autêntica Clássica, tá? A tradução de Jacinto Liz Brandão. Vocês podem adquirir esse material. E vocês vão pegar o contexto aqui dessa tábua 7 da linha 100, vocês vão ver que lá não cita somente a maldição, lá também cita a bênção. Eu peguei apenas a parte aqui da maldição, mas lá também cita a bênção. Fala assim, ó, depois do caçador amaldiçoar de todo o coração, a meretriz Shanhat, de coração maldizer, ele decide. Então, ou seja, bênçãos e maldições eram formas de expressão tanto à sorte, forma de expressão que diziam respeito tanto à sorte como à desventura na vida das pessoas. Tanto na epopeia quanto na Bíblia, os contextos onde os textos são inseridos estão com essa proposta sobre aqueles que recebem a benesses e os que recebem as desventuras na vida. Então, ou seja, tanto benesses quanto a desventura é tratado como bênçãos e maldições dentro da questão bíblica, que também trago na epopeia também com essa questão desse sentido, tá? Então vocês podem adquirir essa obra aí que eu indiquei para vocês, vocês vão ver aí no contexto lá. Ou então até mesmo você que pode pesquisar na questão da internet, existem aí sites sérios aí que trazem essa questão do trabalho que foi feito com essa questão da epopeia, e vocês podem estar se aprofundando cada vez mais nesse assunto, tá? Gênesis 3:19, no suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó e ao pó tornarás. Aí nós temos a tábua 7 nas linhas 186, 88 e 190 e 192, que diz: a jornada da rota sem volta, a casa dos moradores privados de luz, em que o pó é seu sustento, barro seu manjar, seus trajes como pássaros, vestimentas de pena, luz não podem ver, em escuridão habitam. Sobre a porta o ferrolho camadas de pó, sobre a casa do pó silêncio se derrama, tá? Assim como no relato bíblico a expressão do pó é usada. Voltar ao pó é morrer, uma expressão típica para descrever o estado de alguém após a morte, ou seja, sem vida, tá? Então a mesma questão da inatividade após a morte também é tratada nessa questão da epopeia, tá? Então você veja que não tem muita diferença, você vê que é a associação clara entre os relatos aí. Gênesis 2:15. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Aí nós temos a tábua 9, nas linhas 171 a 75, que vai dizer: um brilho há, as árvores dos deuses. Olha só para você ver, as árvores dos deuses. Enquanto o óleo avança, a cornalina carregada de seus frutos, de uvas carregada pura visão, a lápis lazuli carregada de folhagem, de fruto carregada a ver-se com delícia. Os antigos também possuíam a ideia de um jardim dos deuses, onde existiam árvores que poderiam rejuvenescer as pessoas. Aqui na epopeia é mostrada as árvores cujos frutos são diamante, dificuldade de comer deles, que Gilgamesh encontrou, assim como na narrativa bíblica o homem foi impossibilitado de comer da árvore da vida. Então você veja que a mesma ideia de impossibilidade do homem comer desse fruto dos deuses, né? Na Bíblia também vai trazer a impossibilidade do homem de comer desse fruto da árvore da vida.
Então, ou seja, essa mesma privação, essa mesma ideia de privação dos frutos dos deuses também vai trazer dentro da questão bíblica. Deuteronômio 34:8 vai dizer assim, ó, os filhos de Israel prantearam Moisés por 30 dias nas campinas de Moabe. Então se cumpriram os dias do pranto no luto por Moisés. Aí nós temos a tábua 10, nas linhas 135 ao 137, que vai dizer assim, ó, por 6 dias e 7 noites sobre ele chorei. Não o entreguei ao funeral até que um verme lhe caiu do nariz. Os antigos também tinham em seus costumes lamentar pelos mortos. Haviam aqueles que faziam durante 7 dias, como também os que delongavam isso, como aconteceu no relato de José no Egito, que se você pegar a história de José, você vai ver que eles prantearam José foi por muito mais do que 7 dias, tá? Não só José, como também Jacó, quando Jacó morreu lá no Egito. Em outra parte da epopeia, na tábua 10, nas linhas 304 e 306, é dito o seguinte: não há quem a morte veja, não há quem da morte veja a face, não há quem da morte a voz ouça, a furiosa morte ceifa a humanidade. Isso demonstra o medo e consideração que as pessoas tinham em relação à morte, mesmo antes da compilação do relato bíblico, como é nos dias de hoje. As pessoas têm medo de morrer, e você veja que não é diferente, que muitos que utilizam a Bíblia para falar que a Bíblia demonstra isso, muitas pessoas ficam com medo de que a Bíblia demonstra lá do que vai acontecer depois da morte, etc e tal, mas na verdade tudo isso expressa o medo que as pessoas têm de morrer. E ou seja, que esse conceito de medo da morte já vem muito antes do relato bíblico. Então hoje eu trouxe esse material aqui para vocês, pessoal, para vocês compreenderem e para vocês tomarem muito cuidado, que muitas pessoas pegam, por exemplo, a Bíblia como verdade absoluta e utilizam isso para maltratar, para discriminar, para atacar outras pessoas, e você tem que tomar muito cuidado, porque você veja que o relato bíblico tem relatos que antecedem ele e relatos que você veja que é uma clara cópia que a Bíblia fez desses relatos. Então você tem que se tomar muito cuidado quando você afirma ela como verdade absoluta, porque fica complicado demais para você reverter certas coisas quando são questionadas, né? Então eu agradeço você por ter ficado comigo aqui até o final desse vídeo. Não deixa de comentar no vídeo, colocar o que você está achando desse conteúdo, qual que é a sua opinião a respeito disso, se você concorda ou discorda, pode deixar aí nos comentários, vai ser muito bem-vindo o seu comentário. Curta, comenta esse vídeo, compartilha esse vídeo para mais pessoas, para que elas também tenham acesso a essa informação, e não deixe de se inscrever no canal, pessoal. Se inscreve aí no nosso canal, ativa o sininho para você ficar por dentro de todas as novidades que são colocadas aqui toda semana, tá? Toda semana tá saindo vídeo novos aí, a gente está tendo lives, está tendo estreias aí, conteúdos exclusivos, até mesmo cursos que são ministrados gratuitamente, costuma acontecer aqui no canal, você também pode ficar por dentro. Então se inscreve, fica aí com a gente, porque você vai adquirir muita informação relevante, principalmente sobre essas questões bíblicas, tá? Então agradeço vocês aqui por terem ficado comigo, um grande abraço a todos, muito sucesso eu desejo a todos vocês e até a nossa próxima oportunidade.